Olá, pessoal. Nós vamos continuar naquela batalha nossa, que é tratar de um assunto novíssimo e muito importante para vocês com relação à questão do pacote anticrime. E uma das inovações foi a introdução do artigo 28A no Código de Processo Penal, que fala do acordo de não persecução penal. Nós sabíamos que antes da entrada em vigor do Juizado Especial de Pequenas Causas Criminais, a Lei 9.099, não era possível nenhum tipo de acordo com relação ao direito penal. Então, com a edição da Lei 9.099, que fala da transação penal, da suspensão condicional do processo, e já abrindo um parênteses, a suspensão condicional do processo é diferente da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena é após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E a suspensão condicional do processo e a transação penal foram introduzidas no Brasil como mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Porque antes, chegando ao Ministério Público, se ele entendesse de não arquivar a pena, em todas as ações penais, ele deveria oferecer a denúncia, iniciar, com o recebimento da denúncia, a instauração do processo crime. A primeira fase é a fase do inquérito policial, chega no gabinete do Ministério Público, ele faz a opinio delicti e oferece ou não a denúncia. Oferecendo a denúncia, estaria instaurado a relação processual penal. Agora, antes disso, o Ministério Público pode agora também, além de ver se tem condição de suspensão condicional do processo, Lei 9.099, transação penal, Lei 9.099, a possibilidade de um novo direito penal negocial chamado acordo de não persecução penal. A transação penal, a suspensão condicional de processo são dirigidas. Existem certos requisitos que estão previstos na Lei 9.099. Aqui nós iremos tratar especificamente do acordo de não persecução penal que tem os seus requisitos. E o primeiro deles é não ser caso de arquivamento. Então, é claro, se o promotor entender que é caso de arquivamento, ele não oferece denúncia e muito menos vai requerer um acordo de não persecução penal, porque ele pede o arquivamento daquele inquérito policial porque ele entende que não há indício de autoria e de materialidade delitivas naquela hipótese. E os autos irão todo para arquivamento. E assim, o segundo requisito para possibilitar o acordo de não persecução penal, segundo a lei, é confissão formal e circunstanciada do cometimento de infração penal pelo investigado. Aqui surge o primeiro problema dessa lei. Quer dizer, para se ter direito do benefício, digamos assim, do acordo de não persecução penal, para ter o direito a ter esse acordo, a pessoa tem que confessar o crime. Aqui surge um primeiro problema, como eu estou dizendo. Esse requisito é uma afronta ao um direito constitucional de não se autoincriminar. E também este direito está explícito em todos os tratados dos quais o Brasil é signatário, nesse sentido, dos direitos fundamentais. O que vai, e aí vai a doutrina e a jurisprudência posteriormente sedimentar. A doutrina já está inclinando em dizer que esse requisito é inconstitucional. Então eu posso, numa audiência preliminar, suplicar que estou propenso a aceitar um acordo ou mesmo já na defesa prévia, na resposta à acusação, modernamente chamado,
que estou propenso a aceitar, de fazer um acordo de não persecução penal. E o promotor, obviamente, se o juiz der vista para ele do processo, vai dizer que não fez esse acordo, tendo em vista que não há confissão formal e circunstanciada minha, tanto na fase que eu fui ouvido no inquérito, quanto na resposta à acusação. Eu não confesso o crime. Aí ele não formulou por isso, mas eu posso deixar isso incidentalmente ali já questionado, para uma anulação, para no futuro, se eu pretender insistir na tese do direito público subjetivo do acordo de não persecução penal, e o juiz também vai ter que decidir, ainda que incidentalmente, se esse requisito da lei, se essa exigência é ou não constitucional. A doutrina, como eu disse, já está caminhando para dizer que não é constitucional. Temos que acompanhar agora as decisões dos tribunais para ver em que sentido vai a jurisprudência sobre esse requisito exigido pela lei, ora em debate. O outro requisito é que a infração penal seja prevista com pena mínima inferior a 4 anos. Olha aqui o critério a analisar para ver se cabe ou não o acordo de não persecução penal é ver se a pena mínima para aquele tipo penal, para aquele artigo, se a pena mínima é inferior a 4 anos. Pessoal, vou aproveitar a oportunidade, a doutrina fez um levantamento, só para a gente refletir e pensar e observar, vários tipos penais que é possível o acordo de não persecução penal. Vejam bem, o furto qualificado, estelionato, 171, peculato, 312, concussão, corrupção passiva, a lavagem de capitais, o crime de tortura, custódia. Esses crimes, já assim, e dentre vários, mas esses principalmente, para se observar que são crimes que aceita e é possível realizar o acordo de não persecução penal. Pessoal, o artigo 28A, no seu parágrafo 1º, tem um detalhe muito importante. Ele observa o seguinte, que a aferição da quantidade da pena combinada, que nós já vimos, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Devem ser consideradas as causas de aumento de pena, as chamadas majorantes, bem como as causas de diminuição de penas, minorantes, incidentes no caso concreto. E essas situações a que me referi, elas alteram a quantidade da pena mínima. Pessoal, nos ater à questão do furto qualificado. A pena mínima é de 2 anos. Logo, cabe acordo de não persecução penal. 155, parágrafo 4º. Nós estudamos que tem a majorante do crime praticado, o furto qualificado praticado durante o repouso noturno. Ele aumenta em mais um terço. Portanto, a pena mínima vai para 2 anos e 8 meses. Certo? 2 anos e 8 meses ainda é inferior a 4. Portanto, ainda que seja um furto qualificado, né, por exemplo, por concurso de pessoas, lá no parágrafo 4º, rompimento de obstáculo, mas que seja realizado durante o período noturno, que tenha majorante, nós sabemos, como eu disse, de 1/3, a pena vai para 2 anos e 8 meses, pena mínima. Ainda assim, continua a incidir a possibilidade do acordo de não persecução penal. Pessoal, como o tema é novo, eu vou trazer uma questão em discussão. O artigo 33 da Lei de Drogas é o crime de tráfico de drogas, cuja pena mínima é de 5 anos. Então, logo, do tema que estamos estudando, e um dos seus requisitos, pena mínima de 4 anos, não cabe acordo de não persecução penal. Acontece que o artigo 33, em seu parágrafo 4º, o parágrafo 4º do artigo 33, melhor dizendo,
estabelece o tráfico privilegiado. Se o réu, embora cometeu o tráfico, for primário e não pertencer à organização criminosa, diminui a pena de 2/3, por exemplo, que é a diminuição máxima. Depois eu vou falar sobre isso. Para fins de aumento, quando tiver uma fração, pega o aumento mínimo. Para fim de diminuição, pega-se a fração máxima. No caso, como a fração máxima é 2/3, de 5 anos, a pena vem para 1 ano e 8 meses. Façam, meus queridos alunos, as contas aí. Veja vocês, isso dá direito ao acordo de não persecução penal. Só que aqui surge um problema. É a mesma coisa do homicídio privilegiado. Ninguém denuncia por homicídio privilegiado, não é uma técnica correta. Como ninguém, nenhum promotor de justiça, obviamente, vai denunciar por tráfico privilegiado. Ele vai denunciar por tráfico, caput do artigo 33 da Lei de Drogas, e o juiz, ao proferir a sentença, é que poderá reconhecer, e aí reconhecendo o tráfico privilegiado e diminuindo a pena, pela causa de diminuição de pena do sistema trifásico, em 2/3, aplica-se a pena de 1 ano e 8 meses. E como toda a doutrina diz que as causas de aumento, mas também as causas de diminuição, implica-se em consideração para calcular essa infração, que a pena mínima seja de 4 anos, obviamente no tráfico privilegiado a pena é de 1 ano e 8 meses. Quando, então, por experiência, terá a oportunidade a defesa de requerer, se assim pretender, o benefício do acordo de não persecução penal? Em preliminar de apelação. Porque, como nós dissemos, normalmente, e é o correto, só na sentença, por ser um ato jurisdicional, é que se reconhece ou não o tráfico privilegiado, a causa de diminuição de pena. Tá certo? Por fim, então, resta eu dizer, e eu falei en passant, que para as causas de aumento, aplica-se a menor fração. Para as causas de diminuição, aplica-se a maior fração. Para quê? Para se saber qual a pena mínima prevista para aquele artigo. Então, se tiver a majoração de forma fracionada, aplica-se a menor fração. No caso de diminuição de pena, aplica-se a maior fração, para diminuir a pena, para ver se atendeu ao patamar e ao requisito da lei. Tá certo? O outro requisito é infração penal praticada sem violência ou grave ameaça, para se ter o direito público subjetivo a um acordo de não persecução penal. O crime não pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, é um requisito a mais que deve ser observado. Essa violência é aquela dirigida à pessoa. Aquela violência dirigida à coisa, ao objeto, não impede o acordo de não persecução penal. Pessoal, então, cumprindo o nosso objetivo, estamos falando do pacote anticrime. Isso é importantíssimo para vocês. Embora não seja propriamente dita uma matéria de direito penal, tem muitas nuances processualísticas, penais também, mas processual, na reforma do pacote anticrime, mas aqui estamos trazendo assuntos atualizadíssimos na legislação, e assuntos que só a doutrina escreveu sobre o tema, inclusive com pouca ou quase nenhuma, ou sequer nenhuma decisão judicial a respeito do tema, de tão novo que é, de tão tenro assunto. Então, portanto, para vocês que vão prestar, e obviamente irão prestar na oportunidade daqui 2 anos, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e os concursos, esse assunto inevitavelmente estará na pauta do dia e nas questões a serem suscitadas pelos examinadores. Portanto, fiquem atentos, estudem,
Um abraço e até a próxima aula. Fiquem firmes. Não usem drogas. Elas comem os seus neurônios.